hoje continua no plano espiritual, a toda a equipe, né, do plano espiritual, porque a gente sabe que o que aparece aqui na nossa dimensão foi o que foi projetado e construído com muito carinho por esses nossos companheiros do além-vida, do além-matéria, muitos deles que nós os temos ainda esquecidos na nossa memória, até por uma questão reencarnatória, né, mas que com certeza foram companheiros que nós assumimos o compromisso de estar aqui fazendo esse pequeno ponto de luz, esse pequeno trabalho, né, e acredito que cada um, nesse dia, nesse mais um aniversário da casa, pode se sentir realizado, embora talvez não lembre do compromisso, mas tenha certeza que o compromisso assumido está sendo bem executado aqui. E com certeza, ao retornarmos, todos nós, né, na parte espiritual, vai ser uma grande satisfação chegar lá com um sentimento de que foi feita alguma coisa aqui, né, de que alguma coisa nós deixamos. Tá? Foi pedido aqui que a gente conversasse um pouquinho, né, sobre doutrina espírita e a atualidade. Está dando todo mundo para ouvir bem? O som está chegando direitinho, tranquilo? Beleza, então. Bom, esse tema, né, que é proposto, além de ser um tema muito abrangente, porque Roberto, a gente falar de doutrina espírita em relação a... Oi? Roberto, só um minutinho. Eu queria pedir o pessoal para fechar as câmeras e os microfones para poder a transmissão não ter falha. Tá. Tá? Aí fica só o seu. Tá, do jeito que vocês quiserem. Tá, obrigada. Tá? Mas como a gente estava falando, ele é um tema bem abrangente, porque a doutrina espírita, no campo da atualidade, ela praticamente aborda todos os aspectos do nosso momento atual. Nós, que durante os anos, igual vocês estavam comentando, 34 anos de existência, 34 anos de doutrina espírita, uma das coisas que a gente mais comentava na doutrina, em palestras, em estudos que nós fazíamos, era sobre o momento da transição planetária. Né? A gente sempre falava que na transição, hoje nós estamos vivendo a transição planetária. Então, aquela colocação que a gente punha no futuro, ela já está no presente. Nós estamos vivenciando esse momento de transição planetária. Então, a doutrina espírita, nessa atualidade, nesse momento, talvez seja o momento mais importante, desde da vinda da mensagem do mundo maior, talvez seja o momento mais importante, porque até então nós vivíamos o momento do estudo, o momento do conhecimento, o momento da prática, a construção do entendimento. Nós temos aí toda uma literatura da filosofia, da ciência e da moral espírita, né, campeando por aí, mas agora, mais do que nunca, né, nós chegamos no momento da prática, nós chegamos no momento da execução. Então, para que a gente possa refletir um pouquinho, né, sobre a nossa atualidade, e esse é um trabalho que, como nós estamos vivendo, está acontecendo no dia a dia, e, acima de tudo, é uma construção coletiva. Né? Então, se algum dos companheiros aí quiser fazer alguma intervenção, algum questionamento, alguma pergunta, alguma colocação, pode ficar à vontade, tá? É só falar aí, a gente tá aqui. A intenção não é uma palestra, a intenção é uma conversa, realmente, uma reflexão. Então, fique à vontade para interromper a qualquer momento, tá? É uma construção coletiva que nós pretendemos fazer hoje. Mas, para a gente poder falar, antes a gente falar, né, efetivamente sobre doutrina, vamos dar uma olhadinha no mundo, na nossa atualidade, nesse presente momento. Obviamente, a gente não pode abordar de uma maneira muito extensiva, o momento atual que todo o planeta vive, né? Porque são várias características que nós estamos vivendo nesse momento. Mas, de uma maneira geral, e até para que seja um dos pontos de reflexões nossas, essa noite, hoje, inegavelmente, todo o planeta está passando por uma situação, uma fase, que
os estudiosos do momento, os sociólogos, né, e mesmo na área da antropologia, da filosofia, eles estão classificando esse momento como uma ascensão do que se costumou chamar de populismo autoritário. Então, de uma maneira geral, independente do país, em maior ou menor presença, nós temos esse pensamento social presente. Se a gente quiser citar alguns exemplos do que seria esse, e aqui a reflexão ela não é do ponto de vista crítico, né? Ela é do ponto de vista mesmo didático, de educação, ou análise, né? Então, se a gente fizer um pequeno en passant aí, né, uma pequena visão pelo mundo, o que nós temos hoje? Nós temos governos como dos Estados Unidos, né, na pessoa do Trump, aqui no próprio Brasil, com o nosso presidente, na Bolívia, nós temos essa Jeanine Anés, né, na Espanha, o Rócio Monastério. Então, são representantes dessa nova corrente de pensamento que praticamente está abraçando o mundo, né? E o que é esse momento, ou por que dessa situação que nós estamos vivendo? Há várias causas que são analisadas, mas principalmente a primeira grande motivação de uma ascensão desse tipo de pensamento são causas econômicas, né? Questão de desigualdade social, questão de desemprego, distribuição de renda. Então, o que acontece? As pessoas acabam se fechando por questões econômicas, né, em soluções normalmente mais radicais e mais individualizadas, né, mesmo que em termos de país ou em termos de grupos, né, mas normalmente quase como uma questão de autoproteção. Né? Então, toda essa situação dessa fragilidade econômica tem fez com que esse tipo de pensamento tivesse uma ascensão. Basta a gente verificar no próprio Estados Unidos que toda a campanha do atual presidente foi feita em defender empregos nos Estados Unidos. Né? Numa época em que todo mundo falava em globalização, ele reteve esse tipo de discurso. E o outro viés que acaba dando um reforço nesse tipo de acesso são as causas culturais. E isso aí nós já começamos a entender, e a doutrina espírita já nos dá elemento para a gente entender a causa cultural, né? Embora a causa econômica a gente também possa ter esse olhar que a doutrina nos dá. A causa cultural é um retrocesso nosso naquele primitivismo dos grupos, da tribo, naquele primeiro momento, né, nos diversos tipos de sectarismo que nós, de uma certa maneira, ainda mantemos no nosso interior. Lembrando que quando a gente falava em momento de transição, e na própria Gênesis é abordado sobre isso, o que é a transição? É o afloramento de todos os espíritos, de todas as épocas, num momento em que o planeta está por mudança. E quase todos vão ter a sua chance de vivenciar esse momento. E a consequência dessa abertura para essa experiência civilizatória faz com que muitos pensamentos que se julgava ultrapassados acabem aflorando, em alguns momentos aflorando através de lideranças, e acabam se tornando situações que envolvem países, continentes, grupos econômicos ou grupos estratégicos de uma maneira geral. Então, do ponto de vista unicamente visão materialista, embora a doutrina espírita lance uma luz do porquê, né, a gente saber que existem espíritos com esse pensamento que agora reencarnaram, e muitos deles, até por questões da lei de causa e efeito, estão em posições de poder influenciar as pessoas, houve esse ressurgimento. Então, nós temos, surgiu, a gente começa a ver no nosso dia a dia, alguns conceitos que até há alguns anos atrás a gente pouco via,
como conceito, uma grande ascensão do autoritarismo, né, do materialismo em todas as suas expressões. Nós temos ouvido aí expressões como fascismo, nazismo, né, e um próprio engrandecimento, um reforço, né, do que nós chamamos de utilitarismo e ateísmo, né? Então, são ideias que estão em voga e estão abarcando o pensamento humano de uma maneira geral. O espiritismo nessa situação, e aqui nós não vamos falar, nós não estamos falando sobre doutrinas, a doutrina espírita, mas nós estamos falando, porque nós temos que puxar raciocínio para a nossa realidade, nós estamos falando das pessoas, dos grupos, né? Do movimento, de uma maneira geral, e é óbvio que isso aqui não é caso fechado, é só para a nossa reflexão também. O que o espiritismo, no nosso termo de grupamento, de movimento, né, independente se é do movimento organizado ou do movimento independente, mas o que o espiritismo viu? E também a influência desse tipo de pensamento. Basta que a gente tenha percebido algumas situações que foram se consolidando no nosso meio, né? Algumas que já vinham há algum tempo e outras que se afloraram com muita força nesse momento. Um exemplo de alguma coisa que a gente já vinha trazendo há algum tempo como um tipo de uma paralisação é aquele espiritismo muito religioso, sacramental, cheio de formas, embora a gente sempre fale que no espiritismo não há o ritual, mas nós, de uma certa maneira, estávamos estacionando nessa situação, aquele espiritismo, vamos dizer, sacramental, né? A reunião no centro, a palestra, o passe, a água fluidificada, né? E acabava que o trabalho de reforma íntima, embora num projeto, mas ele se perdia um pouco nessa estrutura. A mudança interior, ela quase que não estava ocorrendo, embora exteriormente houvesse a vontade, que é uma característica e é um avanço, né? E tanto isso nós começamos a perceber, por quê? Porque nós agora, diante de todas essas situações, o que nós está surgindo no meio do espiritismo, ou do movimento espírita, né? O espiritismo que alguns aspectos, e essa nomenclatura fui eu que fui colocando nessas reflexões, né? Mas um espiritismo, por exemplo, de prosperidade, né? Existe dentro do nosso meio, né, vários pensamentos ou movimentos em que se propaga muito o viver feliz, né? Como frases como o universo conspira a nosso favor, nós temos direito de buscar a felicidade nessa existência e nesse momento, tá? Muitas vezes esquecendo até a própria origem, porque a gente vive falando assim, nós estamos num mundo de provas e expiações, e depois vem esse pensamento, não, você pode ser feliz numa certa distorção do que até seria realmente o entendimento de felicidade. Nós temos também, foi se consolidando no transcorrer né, desses momentos de transição que a gente está vivendo, um espiritismo tipo espiritismo de celebridades. Né? E aqui nós não estamos desfazendo de ninguém, nós estamos fazendo uma análise. Né? O que é o espiritismo de celebridade? A gente ficar envolvido com nomes, né, divaldistas, aurodistas, roçandistas, ou seja, eu escolho algum ídolo, né, e acabo que eu me envolvo com aquele ídolo mais com a personalidade do que com a mensagem que ele nos traz, né, ao ponto de a gente ver assim, fã-clubes, né, como se fosse um popstar, né, quando na realidade figuras, nós não podemos falar nada, por exemplo, da figura de Divaldo Franco, né, um homem que deu o exemplo para cada um de o que realmente é ser espírita atuante. Mas quantos e quantos vão na palestra do Divaldo pela sua figura, e não pela mensagem engrandecedora que ele dá, e principalmente pelo exemplo que ele é. Então, a gente percebe que
que há esse tipo de pensamento, ele se consolidou em algum tempo, como se bastasse eu assistir uma palestra do Haroldo, do Divaldo, para que eu fizesse o meu avanço. Não que ela não possa contribuir para isso, mas muitos estão ficando só na parte exterior, né? Participa aí de N congressos o ano inteiro, mas consegue trazer muito pouco para o meio onde ele vive, às vezes até para a própria casa espírita que ele participa, né? E outra questão também que a gente tem visto, um espiritismo assim um pouco enxertado, onde a gente começa a ver dentro do nosso movimento, né, coisas exóticas como o reiki, cromoterapia, né, pensamentos orientais, não que eles não tenham uma validade profunda, tem, só que aquilo lá não é doutrina espírita, né, não é espiritismo. Ele está dentro de um outro contexto e de uma outra realidade, né? E mais na presença, nesse momento, né, nós temos um reflexo na atualidade do espiritismo, até na questão de posicionamento político, em decorrência do momento de divisão de ideias, né, como nós falamos, né, de um populismo autoritário que a gente acaba vivendo, e que nós estamos vivendo nesse momento, você criou até dentro, de vez em quando eu vejo nas redes sociais, eu acho até interessante. Hoje nós temos espírita de direita, espírita de esquerda, né? Nós temos um espírita progressista, espírita conservador, né? Então a gente percebe que são conceitos que estão totalmente dissociados daquilo que realmente é a doutrina espírita. Estão distanciados daquilo que nós teríamos que ter introjetado no nosso íntimo para que a gente pudesse falar assim, sou conhecedor da doutrina, sou um espírito. Então, num apanhado, assim, numa visão geral, seria mais ou menos o que eu consegui enxergar da nossa atualidade. Então, a gente vai agora ver a questão da doutrina espírita, mesmo na atualidade, mas dando um passo atrás, né? Refletindo sobre as nossas origens, para saber o que fazer nesse momento em que nós temos que dar respostas para o nosso meio espírita, para a nossa sociedade, mas principalmente para nós mesmos, né? Nós precisamos saber como que nós vamos nos posicionar nessa situação. Tá? Tem alguém que quer fazer alguma colocação, alguma dúvida? Quer fazer alguma complementação? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Para a gente poder refletir sobre o verdadeiro sentido de doutrina espírita e o que teria que estar presente na nossa atualidade, nós vamos buscar algumas falas de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Olha que interessante como uma obra escrita há tantos anos, né, décadas, ela é mais atual e, na verdade, acaba sendo um roteiro para esse momento nosso. Porque muitas vezes a gente fala assim, como espírito, o que eu faço? Né? E nós somos cobrados diariamente, né? Há pouco tempo, esses dias aí para trás, teve esse caso da menina, né, que engravidou, de 10 anos, e teve a questão do aborto, que até no próprio meio espírita houve uma divisão de opiniões, né, de o porquê, como, o que seria o melhor para fazer. Nós não vamos adentrar a isso, mas só para lembrar como nós somos cobrados, a questão das redes sociais também hoje, dessa comunicação virtual, em que acaba que sempre alguém nos cobra, e você como espírito, o que acha disso? E coloca uma situação e acaba nos cobrando como espíritas um posicionamento. Então, vamos ver essas falas de Emmanuel, como ele traz algumas elucidações interessantes para nós. Ele tem um pedaço lá no livro A Caminho da Luz, que ele fala assim, um modesto esforço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Tá? Então, o que ele está falando? Olha que interessante, laços eternos. Tá? Então, isso que está acontecendo, toda essa situação, não é uma situação nova, é uma consequência de tudo aquilo que nós fomos construídos como humanidade
durante todo esse tempo, esses milênios da nossa existência e do nosso tipo de progresso. E ele continua assim, ó, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras. Então, o que ele está nos mostrando? Olha, nós temos a impressão que nós estamos numa atualidade, isso nos serve muito hoje, onde como que a doutrina deve se comportar com tanta coisa diferente, com tanta coisa nova, né? Só que, embora o cenário, Emmanuel quer dizer, nos dizer o seguinte, embora o cenário esteja completamente diferente, os atores, as pessoas, nós somos os mesmos espíritos, né? Só que nós estamos atuando num cenário diferente. Então, se nós somos o mesmo espírito, a situação é a mesma. A aparência externa que é diferente. E nós não podemos esquecer nada disso, para que a gente não caia naquilo, mas o que a doutrina espírita tem que falar sobre isso hoje, sobre o que está acontecendo agora? Basta lembrar que o que está acontecendo agora é em decorrência de pessoas que são espíritos milenares, que estão aí, né, no seu dia a dia, trabalhando, tentando se melhorar. Há pouco tempo fui questionado sobre a questão do espírita na política, né, nesse momento conturbado que a gente vive, onde há divisões e posicionamentos, e a opinião que eu dei foi, o que a gente precisa pensar, o que a doutrina nos fala? Que a posição que que é colocada no mundo tem a ver com as provas e os resgates que a gente tem que fazer. Então, hoje, quando a gente olha a nossa sociedade, aquele que está numa posição maior é o que tem mais a resgatar, é o que tem mais a contribuir para a humanidade. Então, nós não temos, principalmente para nós espíritas, ficar endeusando personalidades. Porque quanto mais alta aquela personalidade, ou mais em destaque ela está, né, mais dívida ela tem para resgatar. Então, é bom ser o Roberto aqui da Vargem Bonita, né, aqui no cantinho da Serra da Castra, né, do que ser qualquer personalidade, tanto aí no mundo virtual, como na política, no empresariado, enfim, qualquer outra situação. Porque hoje, nesse momento de transição que nós estamos passando, o que acontece? Nós precisamos ter ferramenta para que a gente possa recuperar o que nós não fizemos. E as ferramentas hoje são responsabilidades. Hoje, cada um nasceu com a quantidade de talentos que ele precisa para que ele possa agradar ao Senhor, como está na parábola. Então, se você tem 2 talentos, é porque essa é a sua tarefa. E os que têm aí 10 talentos, aquela é a tarefa dele. Bom, depois, no livro A Religião dos Espíritos, né, o Emmanuel também, ele vem nos lembrando, e aí é interessante como a gente fala em doutrina na atualidade, mas não tem como falar doutrina na atualidade sem a gente olhar para trás. Né? Então, o que ele falou? Me desculpe, ainda está no livro A Caminho da Luz, está no capítulo seguinte. Nesse livro, Emmanuel, né, nessa passagem, ele fala assim, ó, a vinda do Cristo ao planeta assinalou o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Tá? Então, o que ele está nos trazendo para nós? Né? Que o maior acontecimento no mundo, foi a vinda do Cristo. Então, não tem como se pensar na atualidade sem lembrar que foi a vinda do Cristo o maior acontecimento para a humanidade. Então, não foi o homem chegar na Lua, não foi nós estarmos mandando aí uma sonda para Marte, não é essa realidade virtual que permita que eu esteja com vocês aí em Guatama, mesmo estando aqui em Vargem Bonita. Tudo isso são grandes avanços, mas o maior acontecimento foi a vinda do Cristo. Então, nessa atualidade, mais do que nunca, nós não podemos esquecer que Cristo veio à Terra.
Tá? E ele complementa, né, que o evangelho seria a eterna mensagem do céu. O evangelho é a eterna mensagem do céu. Tá? O que eu faço hoje procurando o evangelho? É a mensagem eterna. Então, não há por que termos dúvidas de como proceder, como tem que ser a doutrina agora na atualidade. Está aqui, o próprio Emmanuel nos está falando que o Evangelho é a mensagem que veio à Terra, né, trazendo para nós as regras do que é o mundo luminoso de Jesus e dos Espíritos maiores. E ele ainda continua dizendo assim, ó, o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo, com a missão de nos salvar dos choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Tá? Então, diante de tudo que nós estamos vivendo, tá? O que é que nós, ou como deveria ser o nosso comportamento, a nossa visão de vida? É trazer o Evangelho, né, como foi colocado aqui anteriormente, né, é a eterna mensagem dos céus, trazer o Evangelho através da sua leitura pela doutrina espírita, que tira todo o véu daquilo que não podia ter sido falado naquela época. Tá? Então, ele diz que nós temos, né, como consolador a doutrina, né, nós temos que salvar, a nossa missão é amparar o mundo nos choques da força. Tá? Então, hoje, nós vemos muito a questão do ser contra alguma coisa. Tá? Há poucos dias, nós conversando com alguns amigos, né, até participando do estudo, teve um que me contou uma passagem que aquilo ficou muito gravado na minha mente, e eu tenho começado a trabalhar o meu pensamento nesse pensamento. Ele conta um pequeno caso de Madre Teresa de Calcutá, pelo menos é atribuída a ela, né, onde um líder da época, lá na Índia, pacifista, ele chegou para ela dizendo que iria fazer uma passeata contra a guerra. Né? A Índia sempre teve muito conflito ali com o Paquistão, inclusive agora eles estão passando por esses conflitos. Então, a convidou para que ela participasse como um grande símbolo, que ela já era na Índia naquela época, de uma manifestação, né, de uma passeata lá contra a guerra. E ela virou e falou assim, olha, meu filho, eu não posso ir. Eu não vou participar desse movimento, dessa passeata contra a guerra. Agora, se vocês quiserem fazer um movimento, uma passeata em favor da paz, pode contar comigo. Então, essa simples, que parece ser um jogo de palavras, na verdade, olha o tamanho da reflexão que a gente deve ter interiormente. Né? Como que nós vamos combater o choque da força? Né, da violência que nós temos no mundo de hoje. Né? Então, nós não podemos ser contra, porque quando a gente quer ser contra alguma coisa, a gente está querendo dizer que vai usar uma força contrária. Nós temos que ser a favor de tudo que é bom e de engrandecimento. Então, a doutrina espírita como consolador, na atualidade, ela precisa começar a moldar o nosso pensamento. Então, o espírita não é contra nada, ele é a favor de alguma coisa. Então, ele não é contra o mal, ele é a favor do bem. Porque, sendo a favor do bem, automaticamente o mal deixará de existir. Então, olha como Emmanuel nos chama para uma reflexão tão atual, naquela época tão atual, da importância que o Espiritismo, que a doutrina espírita tem para o mundo na sua realidade. Não nós estamos pensando em buscar encher nossos centros espíritas de pessoas, mas levar o pensamento espírita através dos nossos exemplos para a sociedade. Nós exemplificarmos que é possível, sim, não concordar com muita coisa que está aí, mas não confrontando-a, mas mostrando uma proposta melhor. E mais do que isso, vivenciando uma proposta maior. E eu sei que é muito difícil, porque a gente fala, mas isso não adianta.
o mundo está perdido, o povo está com a cabeça voltada para outra situação. Mas esse é um momento de transição. Né? Na própria Gênesis, o que Kardec nos fala? Que nesse movimento, né, alguns milhões de espíritos, né, é o que está lá, alguns milhões de espíritos não terão condições de continuar no nosso planeta. Eles não vão ter condições. Mas nós temos que, pelo menos, exemplificar para eles o que é realmente vivenciar a Boa Nova. Para que mesmo que eles possam, que eles vão para outros lugares, mas que eles levem pelo menos esse tipo de exemplo. E não o exemplo do confronto, né? de como se a verdade absoluta necessitasse da força para se impor. Né? E é por isso que Emmanuel, mais adiante, ele fala assim, trabalhemos por Jesus, ainda que nossa oficina esteja localizada no deserto da Assunção. Então, ele nos convoca para esse trabalho, independente se nós vamos ter aceitação ou não. Independente se todo mundo vai admirar esse nosso trabalho ou falar que nós estamos sendo loucos. Eu lembro, no começo, nessa questão da pandemia, a gente saía de máscara aqui, as pessoas olhavam assim, né, assustada no começo, aquelas desinformações todas, né? Mas você está de máscara, para quê? Você está doido? Isso não tem nada. Quer dizer, às vezes alguma postura, nossa, realmente choca. Né? Várias pessoas me perguntaram assim, você está usando para não pegar a doença? Eu falei, não, eu estou usando para não transmitir. Porque pegar ou não está acima do meu controle. Ou será que algum de nós, e com alguma método de proteção, nós estamos acima de não ficarmos doentes? E se no nosso programa reencarnatório, nós programamos, por alguma necessidade nossa, desencarnar agora, nesse momento pandêmico. Então, isso está um pouquinho fora do meu controle. É óbvio que eu vou tomar todas as precauções que a ciência determina, mas está um pouquinho fora. Agora, eu não contaminar um semelhante, isso está dentro do meu controle. Então, esse tipo de pensamento é que Emmanuel fala que nós temos que transformar em ações. Embora, para muitas consciências, né, como ele colocou, isso não vai ter sentido nenhum. Não vai ter nenhuma lógica, porque o momento evolutivo daquelas consciências ainda não tem a capacidade de absorver. Da mesma maneira que muitos de nós, que hoje estamos aqui nessa seara espírita, nos diversos trabalhos que a gente faz de atendimento, né, nos diversos trabalhos aí da campanha do quilo, da evangelização infantil, de jovens, de adultos, das visitas que a gente faz de acolhimento, dos atendimentos fraternos. Embora nós hoje estejamos vivendo essa nossa realidade, há poucos milênios atrás nós estávamos lá escolhendo Barrabás em vez de Jesus. Né? Da mesma maneira que muitos hoje ainda não conseguem entender a mensagem do Cristo. Né? Pessoal, alguém quer fazer alguma colocação, quer fazer algum questionamento? Pode ficar à vontade. Eu vou aproveitar só para molhar a garganta um pouquinho. Tudo bem? Bom, então a gente percebe que a doutrina espírita, na verdade, todo o seu arcabouço de conhecimento, todas as informações que nós possuímos nela, é material suficiente para que a gente possa trazer para a atualidade as melhores maneiras de como se comportar diante de tudo isso. Tá? E realmente aí como agir. No livro A Religião dos Espíritos, agora sim, também da Lavra de Emmanuel, ele tem uma mensagem dirigida para nós, espíritas, né? E que também ela é para esse momento. Foi escrito em 1960, esse livro foi editado, mas é para esse momento. Então, Emmanuel nos fala assim, Espiritismo revivendo o cristianismo. Eis a nossa responsabilidade. O Espiritismo revivendo o cristianismo. Eis a nossa responsabilidade.
Como outrora, Jesus revelou a verdade em amor, no seio das religiões bárbaras de há 2000 anos, usando a própria vida como espelho do ensinamento de que se fizera veículo. Cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço do aprimoramento da humanidade. Olha o que ele está nos dizendo. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. A gente sempre fala isso, e é muito comum. Mas o que é ser o cristianismo redivivo? É fazer como Jesus fez há 2000 anos atrás. Ele não veio aqui para destruir nada. Como ele mesmo falou, eu não vim destruir a lei, eu vim para que ela se cumpra. Tá? Então, o que ele fez? Ele demonstrou naquela época, né, através da sua renúncia e do seu exemplo. E o que nos é pedido hoje? Tá? Que nós confrontemos o mundo não com a atitude de confronto, mas com a atitude de doação. Tá? Como ele coloca, cabe agora ao Espiritismo confirmar. O que é confirmar? Jesus já veio e exemplificou. Como que a gente confirma essa exemplificação? Exemplificando também. Então, a doutrina espírita tem que nos levar interiormente a fugirmos de qualquer confronto, a respeitar a opinião alheia, embora não a concordemos, a mostrar, quando a gente não concorda, qual que é o caminho que nós vemos, e mostrar através de exemplos e não de palavras. Então, toda vez que nós, dentro da doutrina, no exercício de qualquer atividade, nós nos colocarmos como opositores de alguma coisa, nós precisamos olhar muito bem essa nossa atitude. Porque Jesus não se opôs a nada. Ele simplesmente mostrou o caminho diferente daquele que existia. Como ele falou, das religiões bárbaras daquela época. O que ele fez? Ele mostrou que, através do amor e da dedicação, se pode construir algumas coisas. E ele continua, né, numa mensagem direta para nós, espíritas, lembremos-nos de que templos numerosos há muitos séculos falam dele, efetuando porfiosa corrida de poder humano, olvidando a abnegação e a humildade. Então, o que ele está nos dizendo? Olha, toda a história religiosa da humanidade, embora nós usemos o nome de Jesus, nós estamos sempre nós estamos na corrida do poder nessas situações, em todas as maneiras de expressões. Então, a doutrina espírita agora tem que nos levar a não nos preocuparmos com o poder terreno, a levar a consciência daquele que está hoje vivenciando a sua condição de espírito imortal que é. Como nós falamos no começo, essa ascensão desse novo pensamento, uma das grandes preocupações que levou, né, na questão econômica foi o medo, né? Aquela questão de se autoproteger. E a doutrina tem que trazer para o ser humano, né, essa quebra desse medo. Nós temos que lembrar que todos nós somos filhos de Deus, que acima de nós temos o Cristo como governador espiritual da Terra, controlando tudo o que se passa. Né? Não há nada que esteja acontecendo que não tenha a ver com atender a um plano divino, atender a uma necessidade. Então, essa que é o grande momento que a doutrina precisa exemplificar em nós, através de nós, a doutrina exemplificar através dos nossos atos. Então, cada vez mais, a gente precisa aprender, como Jesus, a fazer com que as nossas ações pacíficas e exemplificadoras que tenham um tom da pregação. Porque os tempos cheios, como ele colocou, como Emmanuel nos coloca aqui nessa passagem, a grande finalidade é de conquistas terrenas e não de conquistas espirituais, não de progresso daquele espírito imortal que nós somos. E mais adiante ele fala assim, somos assim chamados
a tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros e sem que essa paz traduza a inércia dos pânicos. Então, olha o que ele está dizendo, nós estamos sendo chamados, e a doutrina espírita na atualidade é acima de tudo. Em qualquer lugar que ela entrar, inclusive no nosso meio, em qualquer lugar que ela entrar, ela tem que ir para restaurar a paz. E não para definir lados, vitoriosos ou perdedores. A função da doutrina é restaurar a paz, né, como ele colocou. Né? Só que ele ainda é bem contundente dizer, sem que isso signifique a gente cometer os erros que nós cometemos, tá? Ou que signifique inércia. Ah, não, tá essa discussão, eu não vou entrar no meio. Né? Eu não gosto de participar de discussão. Não é essa a postura que a doutrina nos convida. Ela nos convida que nós participemos, levando através do exemplo a proposta de paz. Tá? Levando através do exemplo a proposta de paz. Tá? Agora me fugiu a passagem do Evangelho, mas sempre houve, quando Paulo começou a sua pregação, sempre houve uma discussão entre alguns discípulos e Paulo sobre qual que era a função, principalmente entre Tiago e Paulo, né? Qual que era a mensagem do Cristo, como que ela deveria ser levada. E Paulo, sempre com aquela pregação de levá-la a toda a humanidade, não só ao povo de Israel. E Tiago, ainda muito ligado, né, ao judaísmo, inclusive como nos coloca Emmanuel, né, ainda pensando no poder terreno, como quem quer dizer assim, se eu tiver o apoio da sinagoga, é mais fácil com que a gente não seja perseguido e possa levar a mensagem. Então, ele achava que ela devia ser amoldada dentro do pensamento religioso judaico. Então, Tiago e Paulo viviam num confronto muito grande de ideias. E, num determinado momento, até numa reunião dos discípulos, eles tiveram, nos relata, tanto o Evangelho como a obra de Emmanuel, nos relata que eles chegaram quase que às vias de fato na discussão de como colocar isso. E, naquele momento da discussão, viram para Pedro, já amadurecido depois de tantos sofrimentos, da negação e de tudo que tinha passado, e pergunta para Pedro, né? Pedro, o que você acha? Quem tem razão? Paulo ou eu? Tiago pergunta. Aí Pedro vira para eles e responde que um homem como ele, que tinha negado Jesus por 3 vezes, não teria condições de deliberar sobre um assunto tão importante como levar o Evangelho do Cristo aos corações humanos. E aquela fala dele é justamente isso que Emmanuel nos traz. Porque qualquer lado que ele tivesse tomado naquela situação, ele teria aumentado o conflito. Porque se ele toma um lado, aquela pessoa fala, tá vendo como tinha razão? Se ele toma o outro lado, né, o outro poderia ficar aborrecido. Né? Então, o que ele fez? Trabalhou com amor e com a humildade que o Cristo sempre nos pede. E aquela posição dele acabou com o assunto, acabou com a divergência. Porque se ele, que era o líder, né, como Jesus sempre ensinava, que o primeiro seja o último, porque o último na terra será o primeiro no reino dos céus. Quando ele se colocou na posição do último, do que não tinha condições, do que não teria razão e nem capacidade para decidir, ele mostrou a sua grandeza e colocou ou restaurou, como nos diz Emmanuel, a paz naquela situação. Então é isso que ele nos alerta. E ele complementa que é imprescindível estudar educando e trabalhar construindo. O que é estudar, educando e trabalhar construindo? O estudar, educando, porque o educar é você buscar no interior do ser humano o que ele tem. Então, o que é o estudar, educando? É nós absorvermos o conhecimento, mas devolvermos para fora
o que nós absorvemos daquele conhecimento através de ações e de comportamento. E o trabalhar construindo é sempre a gente, embora nós tenhamos lá no livro dos Espíritos sobre a lei de destruição, né, mas se a gente fizer uma leitura com esse olhar do Evangelho, nós vamos perceber que é a lei da modificação na realidade. Né? Então, esse trabalhar construindo é lembrar que tudo que a gente for fazer, for construir, a gente deve lembrar que houve uma história anterior a isso. Que aquilo que nós estamos fazendo foi em cima de alicerces já colocados há muitos e muitos milênios nessa história evolutiva de nós como seres humanos, tá? De nós como espíritos num processo evolutivo. Tá? Ele nos diz ainda, saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade dos princípios, ou dos nossos princípios, ou dos princípios espíritas. Tá? Então, hoje, no mundo, onde nós temos aí um acesso à informação imenso, tá? Um conjunto de ferramentas onde nós podemos, em pouco tempo, juntar muito material, por mais que a gente faça o avanço intelectual de conhecimento, nós não nos esqueçamos que a mensagem da doutrina para a atualidade tem que ser simples, direta e objetiva. Ela tem que falar ao coração do ser humano. Porque a linguagem do coração é aquela linguagem que, ou na favela, ou no palácio, ela vai ser entendida. Porque quem fala ao coração e leva o acalento, não importa em que situação a pessoa esteja. Porque a dor e o sofrimento ela é igual. Ela não é diferenciada por classes sociais. Tá? A dor de um é a mesma dor do outro. Então, se nós aprendemos a falar na simplicidade da doutrina espírita, que ela nos traz, na simplicidade que o Evangelho nos mostra e que Jesus nos exemplificou, né, será suficiente para que a gente possa fazer que nesse momento tão grave, nesse momento tão de tanta modificação, grave no sentido como nós dissemos, né, é grave no sentido de que a nossa transição, que a gente sempre falava, chegou. E nós precisamos estar cientes de que tudo que nós fizemos esses anos todos de doutrina espírita e participamos, era justamente para esse momento. Que agora chegou o momento da exemplificação. Da mesma maneira que em épocas idas, nós, talvez muitos de nós, fomos chamados a exemplificar o Evangelho através da doação, né? Em muitos casos, através do sofrimento, da dor, e quantos outros irmãos, né, tiveram que dar o seu testemunho em lágrimas, em sangue, e muitas vezes com a própria vida, para a consolidação do Evangelho. Hoje, o nosso sacrifício é outro. É o sacrifício do exemplo, de buscarmos anular o nosso eu, o nosso egoísmo, né, para que nós possamos deixar exaltar ou deixar aflorar o Evangelho, que é, como foi dito anteriormente, a grande mensagem que nós recebemos diretamente do plano espiritual maior, do plano onde Jesus, como Espírito perfeito, vive e existe com toda aquela corte de espíritos superiores. Então, agora é chegado esse momento do nosso sacrifício, da nossa negação como individualidade, que nós sempre falamos muito no combate ao orgulho, ao egoísmo. Então, chegou esse momento, né, de nós abafarmos, como Paulo mesmo falava, né, negar a nós mesmos para que nós possamos refletir a grandiosidade do exemplo e do amor e da simplicidade do Cristo. Então, se a gente pudesse falar mais alguma coisa sobre a doutrina da atualidade, nada melhor do que uma pequena historiazinha de Chico Xavier. Diz que tinha um amigo que, de vez em quando, né, passava lá e perguntava para ele assim: Chico, tem alguma novidade da espiritualidade? Né, querendo saber, né, porque Chico vivia mais de lá do que de cá, de tanto do intercâmbio tão fácil. Eu falava assim: não, meu filho, tem uma novidade.
Eu falei, qual que é, Chico? O Evangelho. O Evangelho. Então, toda vez que ele perguntava, a resposta era sempre a mesma. Então, talvez o grande trabalho da atualidade da doutrina espírita é justamente, como o Chico falava, o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. Tá? Gente, eu vou deixar aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque o tempo está se encerrando, né? Se eu quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, eu estou aqui à disposição, tá bom? Tranquilo, gente? Não tem nada a ser colocado? Está tranquilo, doutor. Bem explicado. Foi as palavras que nos trouxeram bastante esclarecimentos da situação que estão passando. A gente fica muito agradecido, ficamos muito agradecidos por participar conosco desse banquete espiritual da, do aniversário da nossa casa. E vamos esperar que estejamos aqui, né, para o próximo ano e para os próximos anos. E se não estivermos fisicamente, estaremos espiritualmente, não é isso? Com certeza. Dar sequência a esse trabalho, porque a casa espiritual, a casa física não é só casa física, é um hospital no mundo espiritual que dá sequência. E nós ficamos muito felizes, agradecidos pela presença de todos nessa data comemorativa dos 34 anos do Grupo Espírita Renascer. Aqueles que já passaram e os que estão aqui e os que virão ainda. Muito agradecido, doutor Roberto. Eu que agradeço, viu? É muito gratificante eu participar desse momento. Eu espero que o ano que vem a gente possa estar aí para comer um pedaço do bolo, mas né, sem pandemia, sem nada, e poder sentir esse calor, né, desse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Parabéns e que Jesus sempre esteja amparando aí o grupo. É muito gratificante, né? Nós sentimos falta lá do nosso aconchego, né? Lá do nosso cantinho, mas temos que seguir as normas, né? As normas, como eu digo sempre, casas espíritas às vezes que abrem por aí, nós seguimos a norma porque temos uma coordenação, que é a federação, que é os CREs. O dia que tiver autorização, nós abrimos tranquilamente. Mas, por enquanto, nós vamos aguardar. Alguém quer dizer alguma coisa aí? Fica aberto o microfone, gente. Ok. Então, eu fico muito agradecido. Vou encerrar nossa reunião. Vou pedir ao Paulo. Paulo, você está aí, Paulo? Paulo, você está aí? Sim. Gostaria que você encerrasse para nós com a prece, por favor. Pô, não. Ô, Paulo, um momentinho, por favor. Eu estava esquecendo aqui, eu gostaria também de deixar falar o seguinte, que está encerrando a minha gestão 26, que é hoje. Mas nós vamos aguardar a volta para que possamos dar sequência a outros companheiros para trabalharem. Não vamos fazer nada virtual. Vamos aguardar. O dia que voltarmos à nossa casa, numa reunião de avaliação, nós faremos daremos sequência. Ok, gente? Paulo, fica à vontade. Senhor, rogamos a Ti bênçãos a esta casa que celebra mais um ano de trabalho com Teu Filho amado, Jesus. Rogamos, Senhor, bênçãos aos dirigentes espirituais, no seu planejamento, no seu empenho. Como diz um dos dirigentes da Casa de Leon Denis, a Casa Espírita é um núcleo de luz, de resistência
as trevas. Só por isso já temos a dimensão da importância de uma casa espírita. E toda a celebração de mais um ano de existência, de trabalho, é motivo de muita alegria, de muita satisfação e muita gratidão. Senhor, pedimos também bênçãos aos dirigentes materiais, os trabalhadores, e nos seus esforços, nas suas dedicações, vão vencendo, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, controlando seus ciúmes, suas fraquezas, para que a obra se faça, para que o Mestre, quando chegue, veja a obra concluída. Senhor, fortaleça esse grupo, fortaleça a todos que se envolvem com esta casa, para que continuem determinados, perseverantes, disciplinados, para que a obra seja feita segundo o planejamento do plano espiritual, segundo o planejamento de Jesus. Agradecemos a palestra, que muito nos contribui para o pensamento e a reflexão, e a todos esses corações envolvidos nesse momento, que estejam repletos de paz, alegria e de grandes projetos, porque a casa ainda tem muitos anos pela frente e de muitos corações a acolher. Senhor, nos abençoe a todos e que essa tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Laís, tem alguma coisa a dizer? Alguma mensagem? Algum anúncio? Simplesmente, sem condição. Tá ouvindo? Tá caindo, tá vibrando. Eu caí várias vezes. Companheiros, Não estou conseguindo. só mais uma coisa. Deixa de eu comentar hoje nada. Deixo o convite para todos. O Livro dos Espíritos eu estou fazendo na segunda e na quinta-feira, ok? E o culto no lar no domingo. Então, aqueles companheiros que querem participar, o link fica lá no WhatsApp, no grupo Espírita, o link do estudo. Muito agradecido a todos, uma boa noite e muita paz e gratidão. Então, gente, boa noite. Muito obrigada pela palestra. Foi muito boa. Foi muito bom participar novamente com vocês. Parabéns para casa, parabéns para o GER, né, que é um grupo abençoado. Eu amo muito. Parabéns pela palestra, viu? Foi muito boa. E uma boa noite a todos. Obrigada. Obrigado, parabéns. Boa noite a todos. Giane, um abraço, Luizinho. Um abraço a você, Luizinho. Abraço, Paulo. Um abraço, muito obrigado. Doutor Roberto, muito obrigado. Um abraço a todos os companheiros. Obrigado, Arnaldo. Tudo bem, Paulinho? Tudo bom aí no Rio de Janeiro? Tá frio aí? Tudo bem, graças a Tá Deus. frio. Tá bom. Tá frio, tá bom. Melhor do que um calorão. Vem pra Vargem pra você ver que é frio. Pois é, cara. Então tá bom. Ainda não vai dar. Pois é, mas não vai faltar oportunidade. Fique com Deus, abraço em todo mundo aí do meu Denise. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Com Deus. Boa noite.